Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele do qual nos ensina a demonstrar aí pelo vosso bom proceder, aqueles que estão segundo o seu Espírito, do qual ele nos ensina. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tzadik, o justo, com os que servem o racham, o maldoso, do qual a palavra nos diz que tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, quando a luz resplandece. Tudo que é dito nas recâmaras, entre quatro paredes, é revelado no alto dos telhados. E assim ele está a proceder em mais um dia. Assim ele é aquele que nos ensina que haveria escândalos, mas ai daqueles por meio do qual vêm os escândalos, do qual a palavra diz que com uma mente cauterizada não teriam nem mesmo uma consciência, os acusando como faltosos. Assim, lembrai-vos de Davi, quando estava segundo o pecado, lhe ocultava a visão, do qual o profeta Natan, quando exorta ali por parábolas, ele não chegou a ponto de se condenar aquele que praticou tal atrocidade, da qual Natan teve que o expor abertamente. Este é alguém, é tu, Davi, aonde ele faz a confissão no Salmo 51, e ainda foi lhe concedido a misericórdia e a benignidade, da qual é o fato de não sermos consumidos, e se renova a cada manhã. Mas ele não perseverou no erro. A palavra diz que muitos iriam ouvir essas verdades e iriam continuar zombando daqueles que anunciam em espírito e em verdade, a ponto de que já não teria mais remédio. A palavra nos ensina que o encantador de serpente, se permite que uma delas o morda, nada adianta. Lembrai-vos da serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, da qual sabemos que aquele que está segundo a lei de Moisés está sobre o poder do pecado, da ira, da qual estão constantemente sobre a ira humana, da qual são impossíveis de justificar. A lei mata. A lei é para aqueles que morreram segundo a cruz, crucificaram as paixões da carne, do qual somos tentados pelos maus desejos. Ali crucificamos as paixões da carne, e nova criatura é segundo o Espírito vivificante. A alma vivente se faz Espírito vivificante, aonde segundo ela a perfeição, agora vivemos. Antes estávamos como escravos do mundo, e agora estamos como livres e escravos em Cristo, onde tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Usamos aquilo que é para edificação pessoal, assim como exortamos no dia chamado hoje, para aqueles que estiverem também na unidade da fé, perseverem, porque a palavra diz, como Paulo faz uma analogia do corpo humano, ele nos ensina que se um olho fizer pecar, arranca um olho, é melhor subir ao alto somente com um olho, da qual nós, como membros dos membros da unidade da fé, cabe a nós exortarmos, assim como aquele que tem o dom de justiça e exerce o direito à justiça e equidade em espírito e em verdade, compete julgar os vivos, para que se não venham se arrepender. O Senhor é aquele que retira o olho que está impedindo com que todo o corpo suba. Assim nós perseveramos dia após dia, porque ele tudo opera e executa. E a palavra diz que pela casa começaria a limpeza, a purificação do templo, porque também está escrito: não utilize essa sabedoria, a não ser que seja para a salvação individual, assim como há muitos da alma. Porque aquele que utiliza para aquilo que é terreno, mundano, para interesses próprios, da qual a palavra diz que muitos são os que, seduzidos pelos prazeres e deleites, o seu Deus é o seu próprio umbigo, aonde se envolve em questões pessoais, enriquecimento ilícitos,
onde se apropria daquilo que não é seu, da qual a palavra nos diz, do que é mais importante o altar, que santifica o ouro e a prata, e muitos dão por elevado o ouro e a prata e perseveram acumulando para si mesmo, e por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque está escrito: a casa do meu pai, da qual atualmente ele está com o governo, é casa de oração, não fazeis dela de covil de ladrões e salteadores, mesmo porque está escrito: aquele que roubava não roube mais. Mas muitos são os que perseveram, enquanto o Senhor é aquele que, segundo as suas sabedorias terrenas, é loucura para ele, porque ele os apanha em suas próprias astúcias, da qual recaem sobre as suas moleiras as suas próprias maledicências. E em mais um dia ele está a derrubar a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque o zelo da casa inflama a ira do Cordeiro, e assim ele está a proceder em mais um dia. Grande queda e ruína para aqueles que perseveram segundo o entendimento de próprios olhos e não se desvia do mal, segundo as suas próprias concupiscências, suas imaginações, ilusões de suas próprias mentes. Mas aqueles que perseveram, da qual ele conhece a intenção do coração, daqueles que anunciam para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar vida vindoura, e assim a vida com os dias abundantes, da qual a vida é passageira como um conto ligeiro, que uma neblina que logo se dissipa, uma erva arrancada logo murcha, do qual a palavra diz: não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Assim o sábio não gloria em sua sabedoria, porque ele pega as coisas fracas para confundir as coisas fortes, assim como o forte não glorie, porque aquele que se julga forte cuide para que não caia. Bem, ele pega as coisas loucas neste mundo para confundir as coisas sábias. Ele pega as coisas fracas para confundir os fortes. Ele pega as coisas desprezadas, rejeitadas, para aqueles que acham que alguma coisa é e nada são, para os confundi-los. E assim ele está a apavorar o povo em mais um dia com feitos assombrosos e grandiosos, onde ele é aquele que forma tudo. Ele disse: eu formo a luz, as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. E assim ele está a operar em mais um dia. Sim, aquele que nós depositamos a confiança, o Filho do Homem, a natureza divina, do qual reivindicamos a sua natureza divina e perseveramos em fé excelsas juntamente com as promessas, assim como as obras de justiça juntamente com a fé caminham lado a lado, e três proclamam: aquele que era a água, a palavra viva e eficaz e espírito, agora segundo ali o sangue, da qual testifica que é um só, aquele que se fez um único Deus verdadeiro, de um corpo preparou, aquele que diz que desde que saí do Egito vem habitando de tenda em tenda e tabernáculo em tabernáculo, e a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E nós perseveramos porque não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e assim nós perseveramos, segundo sendo abençoados nas regiões celestiais em Cristo, do qual ele levou sobre si as nossas maldições. E aquele que é abençoado em Cristo, co-herdeiro em Cristo e herdeiro em Deus, ninguém há de se amaldiçoar. Podeis amaldiçoar aquele que é abençoado em Cristo Jesus? De maneira alguma podeis, assim vos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.